Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Boaventura, Rogai por nós. Anchieta, Rogai por nós. Pai, Filho, Espírito Santo. Salve Maria. Realmente agradecer ao Sr. Marcos por essa introdução e também por ter guiado todo o estudo que foi feito contemplando Quarta Via, desde o estudo que já está mais ou menos uns 2 meses acontecendo aí, direcionado por ele. E o que o Sr. Marcos falou fica evidente em uma das obras que nós usamos aqui como referência. É um livro, um compilado de ideais do professor Plínio Corrêa de Oliveira, né, ideias dele, que se chama O Universo é uma Catedral. Lá, apesar de ser um livro que, em sua grande maioria, ele trata dos exercícios práticos de Quarta Via e de transcendência, no livro ele trata um pouco sobre a mentalidade do professor Plínio Corrêa de Oliveira e do papel que a contemplação sacral teve na vida espiritual dele e no apostolado dele. Uma coisa que eu acho interessante, o Dr. Plínio ele viveu muita censura, passou por grandes tribulações, e uma das formas que ele conseguiu se manter, eu diria até que no meio disso, era a constante contemplação sacral do universo, no estado que ele mantinha a própria alma dele. E aqui ele nos mostra, né, um pouco, a princípio, o que é essa contemplação sacral, como que ela é feita e como que se vive o estilo de vida, né, o modo de se viver, de estar em constante contemplação sacral do universo. A gente vai ver aqui que não é uma contemplação qualquer, tem pressupostos que têm que ser seguidos. E nós também vamos ver que ela, por natureza, é contra-revolucionária. Porque tem pressupostos aí para ela que são, que nem o Sr. Marcos falou, traços característicos do grupo. Então, como eu falei, contemplação sacral do universo, o antídoto contra a quarta e a quinta revolução. Mais para frente a gente vai ver por que é o antídoto. Primeiro aqui as referências bibliográficas, tá? São obras aqui que a gente conseguiu basear para fazer esse estudo. Primeiro, que não falei, é O Universo é uma Catedral, está disponível na livraria Petros, compilado de ideias do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. A Inocência Priméria e a Contemplação Sacral do Universo, o grosso desse trabalho está todo aqui. Também um outro compilado de ideias do Sr. Dr. Plínio, várias reuniões. É um livro muito interessante até, recomendo a todos a lerem. E uma reunião sobre sacralidade que quem não tem, sinto muito. Bom, a estrutura lógica vai ser essa, tá? Vamos definir primeiro o que é contemplação, depois o que é sacralidade, né? Depois a gente vai ver o que é o oposto do sacral, uma vez entendido o que é o sacral. E por fim, vou introduzir o assunto da maneira de se viver a contemplação sacral. Tem várias vias para a gente chegar nesse modo de viver. Aqui eu explicitei só um, que foi o primeiro que o Dr. Plínio usou no livro, que eu achei interessante até no contexto da quarta e da quinta revolução. A primeira coisa, então, a definição de contemplação. Aqui tem uma frase de um teólogo, Adolphe Tanqueray. Contemplar, em geral, é olhar um objeto com admiração. Tá certo? Isso aqui, inclusive, está num livro também, uma frase que o Dr. Plínio vai dissertar mais sobre ela no futuro. Então, primeiramente, a definição de Tanqueray nos indica que é possível olhar para os objetos da vida temporal com admiração. É claro, desde que o objeto seja adequado para esse olhar. A primeira dificuldade que a gente pode ter quanto a isso aí é uma questão de vocação. Pergunta: a contemplação ela não é inerente a uma vocação religiosa reclusa, no caso dos monges contemplativos? Também é. Mas há outro gênero de contemplação que é mais geral e ao mesmo tempo mais específica do que a contemplação monacal. Palavras do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Por que é mais geral? Porque o seu âmbito abarca o universo inteiro, não só o que tange no sagrado, que é o da esfera eclesiástica. Mais específica, porque para ela há vias bem definidas a serem percorridas. Agora vamos para um outro conceito, que é a sociedade temporal, ela é obra-prima da criação visível. Um conceito que pode parecer forte, principalmente olhando a sociedade que a gente tem lá fora hoje. Mas tem a justificativa lógica para isso faz muito sentido. Basicamente a gente pode ver que é o seguinte:
Ao considerar a sociedade temporal como obra-prima, a gente tem que desconsiderar a igreja, que deve ter visto de outra perspectiva. Tá certo? A sociedade temporal não está acima de nada que acontece dentro da igreja. Mas dentro da criação visível de Nosso Senhor, o homem é o rei da criação. Nós temos os reinos mineral, reino vegetal, reino animal, e por fim, sobre todos eles está o homem. Então, da criação visível, o homem, por natureza, é o rei. Nós também aprendemos que, por mais que o indivíduo seja excelente, o coletivo seja superior a ele. Então, a sociedade temporal, que é um coletivo de homens, né, reis da criação visível, é, por natureza, a obra-prima da criação visível. Ficou alguma dúvida quanto a isso? Que eu acho que é bem claro aqui, né? Porque pode parecer que você vê no mundo hoje aqui fora, pode parecer que é até errado falar isso, mas a justificativa por trás acho que fica bem claro. Aqui está uma foto que eu achei interessante, um quadro bem pitoresco da Idade Média, os vilarejos da Inglaterra, as pessoas indo para a igreja. A sociedade temporal é a obra-prima da criação visível. Acho que aí fica mais fácil de entender, né? Não é o que a gente está vendo hoje aqui. Se a gente olha pela janela, não é isso. Não, nem recomendo olhar. Bom, agora vamos outro conceito, que é a reta contemplação da ordem temporal. Lembrando, a gente está primeiro definindo o que é a contemplação aqui. Bom, à primeira vista, nada há para ser contemplado na vida terrena. É o que eu falei. É o cotidiano com todo o seu prosaísmo, a vida profissional com toda a sua rotina, o lazer com toda a sua dispersão, é o que a gente vê todo dia. A princípio, você olha para isso, não tem nada demais. Porém, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele nos ensina que em qualquer criatura podem se encontrar os vestígios da Santíssima Trindade. Não é isso? Então, a contemplação sacral é a contemplação da imagem, semelhança ou dos vestígios de Deus no universo. Isso aí, nós não estamos contemplando os objetos lá fora pelo valor terreno que eles têm. Nós contemplamos pela semelhança de Deus, nosso Criador, que eles trazem. Tem um trecho interessante aqui, se os senhores me permitirem, da Suma Teológica. Não coloquei aqui porque é um pouco grande. Mas acho interessante a gente ler aqui para poder trazer isso um pouco à tona, né? Bom, São Tomás de Aquino, Suma Teológica. Todo efeito representa algo de sua causa, mas de modos diversos. Há efeitos que representam só a causalidade, não a forma da causa. Assim, o fumo representa o fogo, quer dizer, a fumaça representa o fogo. E tal representação é chamada de vestígio, pois a pegada que o homem deixa no solo indica o passar de alguém, não porém quem este seja. Mas tal outro efeito representa a causa por ter uma semelhança com a forma dela. Assim, o fogo gerado representa o fogo gerador e uma estátua de Mercúrio representa este. Palavras do São Tomás de Aquino. Este tipo de representação é uma imagem. Pulando um pouquinho para frente. Portanto, nas criaturas racionais, dotadas de inteligência e vontade, encontra-se a representação da Trindade, a Santíssima Trindade, a modo de imagem, porquanto nelas se encontra um verbo que é concebido e um amor que procede. Tá certo? Nós, como criaturas, nós temos vestígios da Santíssima Trindade. Toda outra criação de Deus tem vestígios de Deus também. É natural, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Os vestígios dele estão em toda a criação. E agora, uma sociedade temporal que seja inteiramente cristã. Vamos ver por que isso é importante. O que isso tem a ver com a contemplação. Primeira coisa, nosso objetivo aqui do espírito contemplativo tem que ser contemplar o que é belo, bom e verdadeiro. Porém, essa contemplação vai pressupor um grande senso de ordenação, com atenção para os conjuntos. Como eu falei lá atrás, todas as coisas criadas são boas, mas o conjunto é ótimo. A sociedade é isso. O homem criado é bom, é o rei da criação visível. A sociedade, que é o conjunto do rei da criação visível, é a obra-prima da criação visível.
Observando os contrastes presentes na nossa sociedade, que hoje a gente está imerso na quarta e quinta revolução, o professor Guilherme Dorenço falou muito bem. Aquela pintura que a gente passou ali atrás tem um contraste enorme com o que a gente vê olhando para cá, né? Fica muito claro o que não é bom, o que não é belo e o que não é verdadeiro. O resultado disso é o quê? A contemplação hoje, para quem já nasceu nesse mundo, é mais fácil. É mais fácil. Você consegue ver o o contraste é muito grande entre o... Desde que a pessoa abstraia daquele mundo revolucionário, trazido para cá, advertido, Mais alto. advertido daquilo, ele percebe o contraste, não há dúvida. Exatamente. Isso Imagina na Idade Média quando surgiu o trovadorismo, né? Vinha lá o homenzinho com o bandolim cantando umas poesias, o pessoal não via tanta maldade nisso, mas ele estava iniciando uma decadência profunda. Até mais próximo, né? Revolução Comunista. Os primeiros comunistas eles vestiam de terno e gravata, eles tinham uma aparência assim que a princípio era até apresentável. Hoje em dia, só não vê quem não quer. Sr. Luiz, uma pergunta. A importância do maravilhoso entra nisso daí? A gente vai falar sobre o enmaravilhamento. Maravilhamento. Em francês é enmaravilhamento. Mas entra assim. Mais à frente é uma das vias para se viver a contemplação. Portanto, né, o final do caminho da contemplação sacral é o desejo por uma civilização cristã. É o desejo desse conjunto ótimo da criação visível, que ele chegue ao seu ápice, certo? Então, por completo, tanto na esfera religiosa quanto na esfera temporal. Como eu falei, saindo um pouco ali só do que está dentro da igreja. E por fim, contemplar é amar, tá certo? Outra frase aqui do professor Plínio Corrêa de Oliveira: basta apenas contemplar? Contemplação não é apenas adquirir conhecimento, mas é amar. No sentido de amar a criação pelos vestígios de Deus que tem nela. Esse amor ele deve ser devidamente graduado com adequação para cada reino mineral, reino vegetal, reino animal. Porém, só tem amor propriamente dito quando se trata de um objeto da nossa própria espécie. Isso aí também palavras do professor Plínio Corrêa de Oliveira, tá? Esse amor verdadeiro nos conduz à ideia do amor que devemos àquele que é o ser absoluto, o ser por excelência, o ser que contém em si, substancialmente, todas as perfeições. Assim, a contemplação sacral inclui a admiração amorosa de todos os seres do universo e se desfecha em Deus. A contemplação ela tem que ter como objeto final Deus Nosso Senhor. A gente vai chegar nisso aí também. Bom, definindo o que é contemplação, vamos definir o que é sacralidade. Então, aqui tem uma frase do Pontífice Pio XII, no Congresso Mundial para o Apostolado dos Leigos, em que ele diz: a sacralização do mundo é, no essencial, obra dos próprios leigos, de homens que estão intimamente entremeados à vida econômica e social. Então, frase aí do Pontífice, usando esse termo, não foi daí que saiu esse termo de sacralidade é bem antigo. Que nem o Sr. Marcos falou, né, foi da carta Consecratio Mundi, do Papa Pio XII. E está aqui um pouco da análise que o professor Plínio Corrêa de Oliveira fez sobre essa carta, com a visão contra-revolucionária, né? As palavras do Santo Padre não nos convidam a transformar a sociedade temporal em uma espécie de ordem religiosa. Um pouco do que o Sr. Celso falou, né? Mas sim aprimorar, espiritualizar seus aspectos culturais sem alterar sua vocação. Quer dizer, não é transformar o mundo inteiro no interior de uma igreja. O mesmo pontífice ainda expande mais sobre o tema na Rádio Mensagem de Natal de 57. Está aqui, mas acho que não vem ao caso de ler, porque é muito longa. Mas basicamente a obra de sacralização ela visa promover a harmonia e a conformidade da esfera temporal com o Espírito de Deus. A gente vai ver depois a diferença entre o que é sacral e o que é sagrado. A gente vai entender o que é vocação da igreja e o que é vocação do leigo. É claro que não é 100% a vocação do leigo de sacralizar a sociedade. Sem
né? Sem a direção espiritual da Igreja Católica, a gente não ia chegar em lugar nenhum. Então essa obra ela resulta de uma atuação dentro da própria esfera temporal, tarefa que principalmente compete aos leigos. De novo o que o Papa Pio XII estava dizendo ali. Na Idade Média, isso era bem definido, tinha o sagrado na ordem eclesiástica e o sacral na ordem temporal. Está bem definido. O que o senhor doutor Pires sempre... A ideia matriz que ele colocou, a ideia do sagrado, a ordem eclesiástica, e do sacral, a ordem temporal. Exatamente isso. Que nem o sagrado e o sacral têm diferença de matiz, eles têm o mesmo vértice, né? O sagrado vai pertencer à esfera religiosa, o sacral à esfera temporal. Qual que é a semelhança entre os dois? Mais importante do que isso, o que não é um nem outro? Então, para a gente discernir o que não é nenhum nem outro, a gente deve observar a presença do elemento espiritual do objeto, que aí, no caso, o que a gente estava falando, né, da imagem de Deus naquilo, do Criador. Portanto, para os objetos da esfera eclesiástica vai caber o adjetivo de sagrado ou sacro, da esfera temporal sacral. Tem alguns exemplos aqui para poder diferenciar isso. Então, essa aqui é a Catedral de Reims. Se tratar de objeto da esfera religiosa, ela é sagrada. O mesmo a gente poderia dizer do tabernáculo onde fica as hóstias, o Nosso Senhor sacramentado. Outro exemplo seria o relicário, onde temos aqui a relíquia do Santo Lenho, são todos objetos sagrados, que a matéria é eclesiástica, né? E nós temos aqui o Castelo Real de Dresden, que é um objeto sacral. Pertence à esfera temporal, mas há nele aquele objeto de espírito que nos remete ao nosso Criador. Portanto, uma outra comparação interessante seria a tiara papal, ela é um objeto sagrado, por pertencer ao pontífice. A coroa de Carlos Magno é um objeto sacral. E o que não é nenhum nem outro? Isso aqui não é nenhum nem outro. O prédio da ONU. É o Distrito Governamental de Berlim. Aquela torre de rádio ali atrás. Acho que ficou claro então, né? Claríssimo. Agora sim, com os desenhos, são muito bons os desenhos. Então, o sagrado pertence à igreja, o sacral é o modo da sociedade temporal ser sagrada. Dando continuidade, né, a diferença do sagrado e do sacral. São Tomás de Aquino, novamente, de regime princípio. Por certo, é a igreja que pertencem os meios próprios para promover a salvação das almas. Nunca vai ser de competência dos leigos. Mas a sociedade civil e o Estado têm meios instrumentais para o mesmo fim. Isso é, meios que, movidos por um agente mais alto, produzem efeitos superiores a si mesmo. São os meios que a sociedade tem para conduzir as almas à sua salvação. Esse agente mais alto aí é o que o senhor está dizendo. A própria igreja. É porque ele é católico que ele vai ter efeito. Perfeitamente. São sacrais as coisas do mundo temporal que trazem consigo, a qualquer título, certa semelhança especial com Deus. Sacral, portanto, é aquilo que apresenta no fundo uma analogia com Deus Nosso Senhor. Cultura sacral é a cultura que faz o homem encontrar essas analogias em tudo. Não que as fabrique, mas encontre-as porque elas existem. Assim, a expressão contemplação sacral se torna bem definida. Agora, tudo aí se resumindo esses dois temas aí se resumindo numa única frase, né? Olhar com admiração religiosa o mundo temporal. Então, que nem o que nós falamos aqui, olhar com as instruções da igreja, né, do Santo Padre, o homem ele consegue olhar com admiração para o mundo temporal, admiração religiosa, certo? Unindo as duas esferas. Bom, por fim, a sociedade temporal bem ordenada é um símbolo de Deus. Outra dificuldade que nós podemos ter diante disso é que a esfera religiosa está tão acima da esfera temporal. Acho que o Sr. Marcos, ele numa palestra
na corte Princesa Isabel, ele comentou sobre isso. Nós temos o Nosso Senhor no sacramento. Para que eu preciso de preocupar com qualquer coisa que está fora da igreja? Se eu já tenho, né, o próprio Cristo sacramentado, para que eu preciso de me ocupar com coisas que não são da ordem eclesiástica? Então, não vale a pena perder tempo com a esfera temporal. É uma dificuldade. A gente não deve pensar assim, porque muitas vezes os erros que afligiram a igreja nasceram na sociedade temporal. Né? Por exemplo, aqui as tendências do progressismo moderno são a emanação que é direta do espírito da Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu 100% na esfera temporal, apesar de ter afetado, né, as carmelitas que foram executadas, os padres que pegaram a guilhotina. A Revolução Francesa, ela combatia os efeitos da civilização cristã na sociedade. Ela, embora combateu diretamente a religião católica, porque ela decidiu padres e tal, tudo aí para botar naquela religião lá, naquela igreja constitucional, mas na verdade era fundo totalmente religioso. Exatamente, sabia o que estava fazendo. Combatendo Então, não vamos destruir a igreja lá em Roma, invadir lá, matar o Papa, não. Acabar com os reflexos que tem aqui. Monarquia, que era a nobreza, os caciques, botar uma república igualitária. Isso aí é para esconder os valores cristãos da sociedade. uma revolução diabolicamente feita. E justamente, se nós não atuarmos na esfera temporal, como é que a gente combate isso? Se a gente está atuando só na esfera religiosa. Né, e também tem o fato que hoje em dia se tornou mais, esse 80% aí é bem otimista, tá? 80% da vida do leigo católico comum não se passa dentro das paredes da igreja, na sociedade civil. Eu falei, acho que hoje em dia esse 80% aí é bem... 80% tá muito aí. Bem otimista, bem otimista. Isso aí era no tempo do Dr. Plínio. Muito mais. E outra coisa, o tempo que a gente passa dentro das paredes de uma igreja progressista, será que conta para alguma coisa também? Será que tem o mesmo efeito? Não, tirando os de vida religiosa. Tirando os que moram dentro do convento. Exatamente, que são obrigados a ficar lá. Mesmo assim. Então pode jogar uns 90% aí. De vez em quando o senhorzinho vai no terço dos homens também, né? Tem. Bom, portanto, né, o horizonte dos leigos ele não pode ser limitado à sua própria vida espiritual. Não pode ser um desejo só de eu me salvar. A vida terrena ela não se restringe a fazer deste mundo um alojamento no qual poderiam viver a igreja e seus filhos. Outra palavra, a sociedade temporal não é o hotel da igreja. Quer dizer, um lugar onde, por acaso, tem uma igreja ali. Não pode ser só isso. Embora nós devamos ser grandes admiradores dos santos que restringiram sua ação à esfera religiosa, é natural que a atividade dos leigos tenha em vista especialmente o mundo temporal. Tá certo? Ninguém teve nenhuma dificuldade com essa parte não, né? Quando eu estava lendo eu tive um pouco. Não, é meio confuso. Não, isso para quem não está acostumado, eu estou indo devagar com isso. Portanto, então, para que haja vida cristã na sociedade, aí tá, cultura cristã, arte cristã, família cristã, ambientes cristãos, tradições cristãs, pode extrapolar também culinária cristã. A participação dos leigos católicos na esfera temporal é de suma conveniência. Palavras do Pontífice Pio XII. Tá certo? Suma conveniência porque não é só nosso, não é tarefa só dos leigos. Aí o São Marcos disse, a vocação da TFP é atuar na ordem temporal. Exatamente isso. Aquilo ali, ele está falando que é de conveniência, agora para nós é obrigação. Conveniência seria para ele, né? Mas para nós é... Exatamente, conveniência para eles. Bom, definindo o que é contemplação, o que é sacralidade, o que é contemplação sacral, vamos ver o que é o oposto ao sacral. Também tem uma parte boa aqui desse livro que é dedicada a isso. Então, primeiro pressuposto aí, a investida laicista se opõe à sacralização. O Dr. Plínio usa muito essa palavra laicismo, não só para, hoje em dia, a gente que foi criado no século XXI aí,
vê muito essa palavra aí relacionada ao governo, Estado laico. É a primeira coisa que vem à nossa cabeça. O que ele traz é também o espírito laicista, que vai muito além de só uma lei, um decreto promulgado que define que o Estado é laico. É o espírito por trás desse laicismo. Quando os senhores lerem laicismo aqui, é sobre isso que a gente está tratando. Então, porém, um Estado laico é indiferente em matéria religiosa, portanto, ele não vai fazer distinção entre o erro e a verdade, entre o bem e o mal, e entre, por fim, o belo e o feio. Isso aí... O senhor colocou esse título, a investida laicista se opõe à sacralização. Está no âmbito de que parte mesmo da exposição? Assim? A gente definir o que não é sacral e como que a sociedade atual, influenciada pelo espírito laicista, não se opõe ao conceito de sacralidade. Porque então hoje não existe, porque existe essa força, essa investida laicista, ela é constante. Justamente. E isso aqui, o Dr. Plínio, ele nasceu num mundo que não era o mesmo que o nosso, né? É verdade. Então ele, de certa forma, ele viu isso tomando corpo, assim, por se dizer. Então é constante. Exatamente. Seu Marcos. Acho que dentro da atualização das reuniões da RCR, esse comentário de Pio XII, na realidade foi uma encíclica, não, foi uma locução. Bem, tem 70 anos. Na época, o laicismo era, digamos, a peça-chave da Revolução. Mas, atualizando aqui a RCR, nós passamos depois para quê? Nós temos a quarta revolução e a quinta. Então, o mundo, vamos dizer, o Estado, quando ele apoia o aborto, quando ele apoia formas ruins, ele já não está sendo mais laicista, não, ele está impondo uma religião que tende para o satanismo. Sabe? Não sei se essa fase do laicismo já passou. Ela passou e nós estamos face a um Estado que é religioso, quer dizer, é antirreligioso. Tem razão. Só aumenta a vocação da contra-revolução. Só aumenta. Essa parte serviu para criar um espírito que eles chamam o ateísmo prático. As pessoas vivem como se fossem ateus e vão que são católicos, vão à missa no domingo, vão saber o que tem, mas vivem como se fosse ateu. Preocupado em carreira, preocupado em coisas pessoais, em ganhar dinheiro, em se divertir, e tal. Se sobra um tempinho, vai à missa. É mais ou menos isso aí. Esse ateísmo prático veio desse laicismo. Mas ele que aos poucos vai martelando a cabeça da pessoa até ficar assim. A vida de família dele, se existe família, ele chama de família, já não é mais católica. Ele pouco liga para o palavreado dele, para o que ele escreve, para o que ele... Enfim, tudo o que ele fizer, ele não põe mais a ideia de Deus, ela não existe mais dentro daquilo. Tudo que ele faz. Né, social? Assim, então agora ele está nessa que o senhor Marco falou, agora já está partindo para o mesmo. Agora sim, agora há um embate, não? Porque pode cristalizar o outro lado e aí sai o choque. Perfeitamente. Então a ideia do Dr. Plínio, né, quando ele via o Estado laico, era justamente que era um Estado sem ideal de beleza, um Estado sem rumo. Hoje já tem um rumo, né? Que é o oposto do que a gente queria. Então, tal Estado é precisamente o que o laicismo vai impondo a todo mundo. É uma fase de tirar o rumo, por exemplo. Antes tinha o rumo, que é da glória a Deus. Tirou esse conceito, entendeu? Ele fica sem rumo. Mas hoje já está dando. Então da glória ao demônio. Isso. Está lá direcionado. Está nessa fase de nação. Aí, bom, outra palavra do Dr. Plínio, laicismo é, por definição, oposto à contemplação sacral. Aqui tem dois quadros diferentes, um medieval e o outro arte moderna. Né, que... Renascentista esse outro. Barroco, né? Mas já nos leva aqui um estado de espírito, até porque é horrível, né? O da direita aqui, o contraste entre os dois é bem forte. Então, o Dr. Plínio ele já via
naquela época, ele já conseguia ver que esse laicismo não ia parar só no laicismo. Ele via sendo levantados aí ídolos pagãos, que ele chamava. No caso, o que seria? Ele diz aqui que à medida que vai se empurrando para a penumbra o homem-deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o vazio deixado por ele vai sendo preenchido por valores muito concretos e palpáveis, que são, não são glorificados como se fossem os ídolos pagãos, mas eles são glorificados como os ídolos pagãos, mesmo não sendo elevados como estátuas, sendo publicamente objeto de culto. Então são as faltosas abstrações, a economia, a saúde, a máquina e tantos outros aí. Poderíamos citar a liberdade, o culto moderno que pode. A democracia. Pode. Estamos vivendo o auge disso aí. Hoje em dia, você vê a adoração ao corpo, não? Hoje em dia você vê academia por toda esquina hoje em dia, né? Trocar a academia pela igreja, né? Então é o que estamos vivendo. Né? O sujeito desgraça a saúde tomando anabolizante, Uhum. o tamanho de um monstro. Veio, olha para ele e pensa, puxa, ele vai dar um belo escravo se fosse um centro. Ali em São João do Rei, já morreu um padre, qualquer coisa terra. Esse padre, ele era monarquista. Esse padre padre Ramiro Terra, passava 2 horas na academia todos os dias. 2. Que ele não passava dentro da igreja. A academia hoje virou uma coisa sagrada. Virou. Pior quem entra nessa academia, mulher, não precisa nem falar, né? Teu corpo perfeito. Adoração do corpo. Né? É um dos ídolos, né? Que a gente vive hoje. Então parece que o mundo moderno Substitui nosso Senhor Jesus Cristo por ídolos pagãos. Mas é isso mesmo, a dessacralização da sociedade passa por isso. Uhum. Para chegar. E mesmo, né, que nem eu falei, mesmo que eles não estejam concretizados em estátuas, né, erguidos como monumentos, aí, como era feito em Roma, na Grécia, não impede que eles tenham sendo aí, objetos de culto das pessoas, mesmo que internamente. A natureza também acabou se tornando Deus. A natureza acabou se tornando Deus, né? A Mãe Terra, a ecologia. Agora já está. Fora das religiões satânicas que aqui do Brasil mesmo. Mas os olímpicos são semideuses, igual do Olímpico lá. Perfeitamente. Bom, por fim, esse relativismo laicista, ele apaga a oposição entre o bem e o mal. Uma vez o Pedro Gabriel comentou muito bem aqui, foi como que a mídia odeia essa polarização que vem acontecendo no Brasil em questão de política. Porque eles gostam que todo mundo se concorde mais ou menos ali no meio e a agenda deles vai sendo empurrada para frente. Agora, quando uma parte da população considerável se opõe àquilo, mesmo que apoiando uma pessoa que não seja verdadeiramente contra-revolucionária, isso joga uma areia na engrenagem deles que atrapalha os planos. Então, bom, aqui tem uma frase do profeta Jeremias, né, que é o tópico aí do nosso último domingo. Como se escureceu o ouro, como mudou sua bela cor. Como é que as coisas deterioraram. Situação de relativismo, na qual o mundo de hoje está mergulhado, quer abolir a diferença entre o bem e o mal. De novo, a polarização que eles não gostam. Transformando todas as características da verdade e do erro em uma única mistura homogênea. Na época, acredito aqui que os mais velhos podem até me ajudar com isso. O seu Dr. Plínio ele comenta que quem ressaltava isso, eu acredito que seja na época do Getúlio, não sei, era visto dentro da igreja como maniqueísta, que era a heresia da época de Santo Agostinho. Era a heresia que dizia, né, que existia o Deus bom e o Deus mau e os dois brigavam entre si. E para quebrar essa ideia também de que é maniqueísmo, o São Paulo já falou muito bem, mas um trecho da própria Sagrada Escritura, Eclesiástico, capítulo 33, versículo 15, contra o mal está o bem, contra a morte a vida. Assim também, contra o homem justo está o pecador.
considera assim todas as obras do Altíssimo serão encontradas duas a duas e uma oposta à outra. Isso é da onde mesmo? Eclesiástico. Então, o trecho que eu comentei aqui é uma pintura de São João Batista apontando para Nosso Senhor Jesus Cristo. São João Batista, que foi um dos santos aí que em sua vida ele afirmou a santidade da vida do nascituro. Ele foi santificado dentro do ventre da mãe e, por fim, morreu como mártir defendendo a santidade do matrimônio. Então, afirmando que existe de fato o bem e também existe o mal. Mas para quem não acredita nessa distinção, fica parecendo que ele morreu por nada. Então, vão ser duas trilogias que se opõem. Por que trilogia? Porque são 3 conceitos, tá? Então, aqui uma frase também do Dr. Plínio: o mal é parente próximo da feiura e do erro. Então, essa visão da relação do mal e do feio, né, que é o que a gente vê hoje, o Dr. Plínio já via isso desde pequeno. Então essas duas trilogias ficam opostas, né? Então de um lado a gente vai ter o verdadeiro, o bom e o belo, do outro a gente vai ter o oposto, que é o errado, o mal e o feio. Ele tinha uma harmonia de personalidade com esse estado de espírito aí, mas uma tranquilidade, uma segurança. Ele se pautava por aí, ele se navegava por aí, ele estudou. Quando começou a estudar de criança, eu já tinha isso internamente, certo? Com certeza. Pode-se dizer, Sr. Paulo, que o feio favorece o errado e o que é belo favorece o que é verdadeiro? Sim, tudo. São harmônicas. As virtudes harmônicas, elas colaboram para um resultado, certo? Dependendo do que o senhor procurar. Sim, Celso. A palavra harmônica que está certo, né? Verdadeiro, belo. Em latim é bom no público verbo, né? O bom, verdadeiro, o belo. Eles são harmônicos. Tá? O que é bom é verdadeiro e é belo. O que é belo é bom e verdadeiro. Pode ser uma cultura. Porque Deus, né? Deus é bom, Deus é belo, Deus é verdadeiro. Vem dele, certo? Já ouvi uma E definição. o que é belo é o que vem disso aí. Vem de Deus, as coisas que Deus fez. Ou não? No início da reunião, o senhor Luiz falou que o sacral e o sagrado, eles levam para o mesmo ponto, né? Eles têm a origem no mesmo ponto. Eu já vi num livro de um padre, de filosofia, ele falando que a beleza não, a verdade e o bem, no final eles são a mesma coisa, porque tudo aquilo que é bom é verdadeiro e toda verdade, por ser verdade, é boa. E é como se fosse uma pirâmide, né? Que subindo os dois lados você chega ao mesmo ponto. Perfeitamente. Aí ele já fazia uma comparação aqui. Tá? O âmbito dessa reunião não é fazer um exercício de quarta via aqui, nem do oposto da quarta via, né? Mas ele já falava aqui, por exemplo, que um ambiente vil, cinzento, sem beleza, vai favorecer o ateísmo. Exemplo, aquele prédio lá de Berlim que a gente viu. Aí foi o exemplo que ele deu que dá pra gente entender como é que a harmonia, né, entre o mal e o feio é verdadeiro. A gente pode imaginar ele em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, Aqui na favela. que é Aqui moderno, na favela. pode pensar em qualquer parte do mundo. No shopping center. Exatamente. Então, um outro trecho aqui, né, para a gente entender mais um pouco dessa harmonia. Na Baía do Guanabara ou nas montanhas do Tirol, ou diante da arquitetura de uma bela cidade, é mais fácil ao homem discernir as infinitas perfeições de Deus. É o contributo da beleza, ainda que em grau diminuto, ao senso cristão da vida. Aí atrás uma foto de um castelo no Tirol. Expandindo, né, o laicismo e a sacralização, tem duas metas opostas, dois produtos finais opostos. Se na sacralização a gente tinha a sociedade inteiramente cristã como fim do processo de sacralização,
No laicismo a gente vai ter o oposto disso, que é o que a gente está vendo hoje, que é uma sociedade que é abertamente anticristã. Então aqui nós temos né, o laicismo e a sacralização, metas opostas e duas concepções que elas se opõem pelo vértice. O que quer dizer quando uma coisa se opõe pelo vértice? São 180 graus opostas, né? Um está indo para o caminho, outro está indo para o outro caminho completamente diferente. Então, na primeira concepção, são as pessoas que foram conquistadas por esse espírito laicista, que hoje já é mais do que laicista, e querem que todas as coisas sejam concebidas desligadas da religião, possuindo uma realidade própria que nada tem a ver com Deus. Está longe do belo, do pulcro, está longe do belo, do verdadeiro e do bem. As outras pessoas são muito sensíveis, né, a outra concepção, que são muito sensíveis à ideia de que todas as coisas, mesmo afastadas do ambiente eclesiástico, devem ter uma nota sacral, ou seja, no fundo, uma nota religiosa. Isso vai muito em contradição com uma opinião que a gente vê hoje, que muito popular entre católicos, que a gente deve se contentar em ir à missa e cumprir nosso dever. A gente deve se contentar só com isso. O mundo lá fora ele é profano. O mundo lá fora nunca vai poder se comparar ao ambiente dentro da igreja. Então não tem porque nem se preocupar com ele. Tá do jeito que é hoje, vai ficar pior, mas foi feito para ser assim, tem que ser ruim mesmo. Isso é o mundo. É a ideia errada, porque o seu Marcos já me explicou a diferença entre criação e mundo. De fato, as coisas do mundo, elas são... O mundo ele é profano. Agora, a criação, a obra visível, a obra-prima da criação visível de Deus, ela não precisa de ser tão distoante do ambiente sagrado da igreja. Ela pode ser, sim, sacral. Para ser católico não basta cumprir os 10 mandamentos. Exatamente. Não basta cumprir os 10 mandamentos. Então, para o laicismo conseguir atingir essa meta... Só quer falar, seu Marcos? Ele precisa de afastar Deus e a igreja o mais possível da vida terrena. Então, quer dizer, os católicos que caem nessa contradição, não querendo, né, dizer que eles são agentes revolucionários e nada disso, mas estão fazendo um papel que é justamente o jogo que os laicistas querem que eles joguem. Eles estão querendo afastar Deus e a igreja do mundo temporal. Então, para todo bom católico, é necessário que Deus e a igreja estejam o mais possível que eles puderem presentes na existência de todos os dias. Não só dentro da igreja, não só dentro dos ambientes eclesiásticos. Por fim, uma das vias da gente conseguir chegar nesse estado de contemplação sacral, que é a via da admiração. Então, o Dr. Pino, acredito que todos aqui já viram o Dr. Pino falar sobre admiração, né? Tem uma reunião, não consegui achar o trecho exato, que ele dizia que a admiração era o estado em que a alma dele se sentia em casa. Que era quando ele estava admirando as virtudes. Ele passou a vida dele inteira admirando. Exatamente isso. E essa admiração é justamente, palavras dele, o ponto de partida e de chegada da contemplação sacral. Não consegue contemplar, não consegue fazer, né, o exercício de contemplação sacral quem não admira. Então a gente vê comunismo, Revolução Francesa, protestantismo. Começar pelas escolas, né? Mas qual que é a força motriz por trás disso? A inveja. Inveja. Do comunismo, do protestantismo e da Revolução Francesa. Bom, muito simples. No caso do comunismo, é a inveja que o proletário tem do patrão. Se o proletário olhasse para o patrão com admiração, como é feito na sociedade orgânica, não teria. O demônio ele coloca. É parte da vaidade também, né? Então, a admiração ela sempre vai ser instrumento da contra-revolução. O oposto da admiração é a inveja. O oposto da admiração é a inveja. Então, né, para ser contemplativo, o Dr. Pino introduzindo o tema da admiração, não é preciso ter visões, e mais interessante, não é preciso também deixar de ser um homem de ação. O Dr. Plínio era um homem que, né, que nem mencionado aqui pelo Sr. Plínio, o Sr. Marcos no início da reunião,
Ele estava sempre contemplando. Mas ele nunca deixou de ser um homem de ação. Ele nunca fez um retiro de 2 meses aí, esquecendo do mundo só para ficar contemplando. Ele não deixou a ação dele de lado para seguir uma vocação contemplativa. Tá certo? Então, palavras do Dr. Plínio. Nossa admiração deve ser constante e multiforme, abrangendo uma gama enorme, ficou escrito errado ali, de temas, desde ambientes, costumes e civilizações até minúcias da natureza. Se eu consigo contemplar tudo que está ao meu redor e encontrar vestígios da criação de Deus no que está ao meu redor, independente de onde eu esteja, eu vou estar sempre no espírito de contemplação, sem precisar de ficar me retirando para um mosteiro, para um eremo só para fazer isso. Nos permitindo contemplar o universo da criação de Deus em sua totalidade. Então, essa contemplação tem que ser feita através da admiração. Outra palavra do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira: o gosto pelo que é admirável abre o caminho para Deus. Quem não tem admiração não é capaz de amar a Deus. Já vê mais a fundo aí que, na verdade, o primeiro mandamento que nos manda amar a Deus sobre todas as coisas também nos manda e nos chama a admirar a Deus acima de todas as coisas. Para admirar algo, é necessário, ao mesmo tempo, também rejeitar. Exatamente. O que é de mal. Rejeitar o oposto. Como foi dito no início da reunião, que os temas que são próprios da contra-revolução, como o senhor colocou aí no 4º ponto, é que a inveja é o oposto da contemplação, da admiração. Então o senhor vê que foi por este pecado, o pecado de inveja, que Lúcifer foi expulso do céu. Uhum. Então aí começou o primeiro revolucionário, como o senhor Marcos disse, são assuntos próprios da contra-revolução. Exatamente. E que o mundo aí fora, o pessoal, até a maioria dos católicos, até gente bem intencionada não tem essa noção. Às vezes, ao fazer um ambiente, ao usar uma roupa, enfim, todos os âmbitos que eles estão, eles não têm essa noção. Que é uma graça própria dada a DFT. Exatamente, é própria do grupo. E também o Dr. Plínio afirma que a admiração é um ponto fundamental para a vida espiritual. Isso é importantíssimo, porque a nossa vocação é justamente a admiração. Uhum. Não? E a vida espiritual é isso aí. Em tudo não, que nós vemos, admirar o reflexo de Deus em tudo. Isso é a vida espiritual, né? Uhum. Isso é muito Exatamente. Disse, né, tem uma frase muito bonita dele que é: quando ainda muito jovem, considerei elevadas as ruínas da cristandade. A elas entreguei meu coração, voltei as costas ao meu futuro, fiz daquele passado carregado de bênçãos ao meu porvir. Ou seja, ele admirando aquilo ali, fez tudo o que fez. Exatamente. Bom, um ponto dessa admiração é Deus colocou uma nota de admirável em tudo quanto ele fez. Toda a criação dele é por ter traços dele, é por si admirável. Porque Deus é admirável. Então, se tudo quanto Deus fez é admirável, a todo momento o homem encontra o admirável. Então, ele quer que vivamos uma contínua admiração das coisas que fez para o admirarmos, pois Deus se reflete nessas coisas. Então, a admiração ela tem 2 graus. O primeiro vai ser admirar o que está diante de si, que é uma admiração a princípio superficial. E segundo, é reportar esse objeto a Deus Nosso Senhor, pensando em qual perfeição de Deus aquele objeto está refletindo, de forma a colocá-lo como termo final de admiração. Então, a admiração correta, católica, tem que ter, por fim, como objetivo final, Deus Nosso Senhor. Palavra de Dr. Plínio também: Deus é o autor do que estou admirando. E tem isso de modo infinito. Mais do que ter isso, Ele é isso. Então, isso daí é a transcendência, a 4ª via. Exatamente. Passa do objeto, vai procurar semelhança. Até o Dr. Plínio faz até gradação. Passa do objeto, inanimado, vai para o homem, procura essa perfeição do homem, procura nos anjos, em Nossa Senhora, em Nosso Senhor Jesus Cristo, e depois vai para a Santíssima Trindade.
Mas é a quarta via. Quando a gente se refere a admirar o objeto, as coisas da natureza, a obra da criação, eu estou admirando, são as perfeições de Deus contidas na criação, é isso? Porque se você estiver admirando só o objeto, o pessoal da ecologia faz muito isso, né? Quer dizer que eles estão fazendo alguma coisa de útil? Sim. Então, também a gente não pode confundir o exercício da quarta via com aquela questão do Deus imanente, né? Que tem tudo. Senão... Ele tem partículas de Deus. Não, daqui a pouco você está abraçando a árvore ali. Perfeitamente. Falar que isso aqui é partículas de Deus. Mas mesmo a admiração, tem um detalhe aí. Você não precisa saber, então você pegou um diamante. Quais os atributos de Deus que está refletindo? Não, você não precisa nem especificar, nem se você às vezes não sabe especificar. Mas você sabe que uma coisa bonita que está agradando, que isso vem de Deus, Deus é belo, Deus é grande. Então basta isso aí. Dependendo do volume, você não precisa de entender o que é que está refletindo. Claro que o conhecimento pode aprofundar essa Lógico, admiração. mas isso é para todas as pessoas. Eu falo isso para todas as pessoas. Desde os mais ignorantes até os mais sábios, é a mesma coisa. Tá? Só reconhece que aquilo é belo. Você pega até o vinho simples da roça, vê o pôr do sol bonito, no momento ele se lembra de Deus. Senhor Celso, esse mundo atual, a maioria das pessoas não vivem mais em estado de graça. E por não viver mais em estado de graça, a inocência também, ela está cada vez mais rara. E é por isso que hoje em dia as pessoas não conseguem mais fazer essa admiração como também. É porque hoje esse próprio ambiente criado pela arquitetura, pelo trânsito, por isso, por aquilo, por todas essas coisas, acaba que oprime o homem a olhar para a terra, olhar para esse mesmo, olhar para... Né? Ele fala, a pessoa está querendo saber de resolver o problema deles, não sei o quê. Exatamente, porque o ambiente foi modificado justamente para a pessoa não poder fazer o exercício de transcendência. Então, um prédio feio desse, tudo isso Agora, contribui. Por exemplo, muitas vezes em caravana, na hora que a campanha passa na rua, o pessoal vê o estandarte, vê um caravanista, vê a fanfarra, vê aquele som da fanfarra, ela tem um flash ali. Ela está acostumada com aquela opressão que o ambiente faz, o ambiente revolucionário faz nela, que quando ela vê algo bonito, ainda assim, mesmo com todo aquele cenário, mesmo com a perda da inocência, ela ainda consegue fazer um exercício de transcendência. Doutor Pinto, você falou, Baía da Guanabara, você falou um pouco tempo. Você sobe lá, é uma maravilha. Você quanto tempo aqui que é beleza de Deus. Aí o cara tem uns telescópios. Por que não é um telescópio? Não. Você vai olhar lá para olhar as besteiras que o povo já fez lá embaixo. Não, eu quero ver aquela beleza grande. Não precisa de lá de binóculos. Você olhar, olha o Maracanã, o pessoal está jogando futebol, olha isso. Pessoas que sobem. Acabou a contemplação, acabou a admiração. Então, é olhar que é uma coisa magnífica, a vista lá de cima. A beleza que quase incomparável no mundo inteiro. Vou falar. Quando Nossa Senhora ela escreve o Magnífico, ela está ali fazendo... Ela não escreveu o Magnífico, quem escreveu o Magnífico foi com ela que ditou, né? São Marcos. Sim. Quando Nossa Senhora cantou o Magnífico, ali ela estava fazendo um ato de admiração. Sim, claro. Também, não é só de admiração, não, também. O senhor fez em mim maravilhas, ele enaltece o nosso Senhor. Depois ela fala, ela viu a humildade da sua serva, etc. Então ela faz um ato de humildade, de aceitação de tudo que o nosso Senhor quer fazer e promove. Rezar o Magnífico, então, é um exercício de admiração. Também. Como se Nossa Senhora estivesse fazendo um exercício da quarta via a partir das perfeições dela mesma, como se fosse isso. Mas é tão superior aqui que a gente nem pode imaginar. Acho que é exclusivo para ela isso aí, tá? Não, eu digo contemplar a própria perfeição é exclusivo para ela, né? Sim. Mas ela mesmo fala, olhou a humildade de sua serva. De sua serva, Ali ela já limita ela, né? Aqui está uma história interessante, também do Dr. Plínio, que ele põe a seguinte situação. Imaginem um filho que não conhece o pai e por qualquer
tristeza do destino, foi parar em um cativeiro, longe do pai. Nunca viu o pai, não tem ideia de como é que é a afeição dele, mas ele consegue receber na cela dele obras que o pai dele fez, livros que ele escreveu, obras de arte que ele pintou, quadros, estátuas. Qual que é a consequência disso? Quando ele começa a admirar essas obras do pai, mesmo ele nunca tendo visto o pai, ele começa a entender mais quem era o pai dele. Ele consegue entender as perfeições do pai dele. Isso, é claro, é uma analogia para nós que não conseguimos ver Deus Pai, mas conseguimos ver as perfeições das obras dele. Entendendo, contemplando essas perfeições e admirando-as, nós conseguimos entender melhor quem ele é. A quarta via de São Tomás de Aquino é isso. Diz que nas escrituras fala, né? Os olhos jamais contemplaram, os ouvidos jamais ouviram, continua. É uma coisa de fato, para chegar no Criador, precisa passar pela criatura de tão inefável que ele é. Uhum. Impressionante isso. E outra coisa que também o Sr. Celso falou agora é admirar os que estão acima e admirar os que estão abaixo. Na Revolução Francesa, os senhores me ajudam a lembrar quem que foi, um dos teólogos chegou a dizer que havia uma pirâmide de desprezo, que o mais acima desprezava o que estava um pouco abaixo, enfim, chegando tanto desprezo que no final, quem estava no final da pirâmide só recebia desprezo. Essa aí era a filosofia da Revolução Francesa. Essa aí eu não sei direito, não, mas é Jean-Jacques Rousseau que chama. Não sei se é. Eu não lembro o nome também, não. Não faz muita falta lembrar, não, né? Mas justamente isso aí é o espírito de alguém que é invejoso. Na sociedade orgânica, o homem católico, ele não é invejoso. Então, o homem católico ele vai se alentar, né, se alegrar, a encontrar alguém que é admirável, quer dizer, que tem nele uma superioridade que ele não tem. Reconhecer as superioridades dos outros e se alegrar nelas e admirar é a característica fundamental do católico contra-revolucionário. Então, não é uma admiração que vai apenas do inferior para o superior. O superior ele também pode admirar traços que por exemplo, vamos voltar um pouco ali para a Idade Média, um senhor feudal ele poderia admirar traços e qualidades que um plebeu tinha. Mas claro, isso aí, de qual forma? Com respeito e ternura, que é o trato que o superior deve ter por inferior, e sem igualitarismo. Aí o Dr. Plínio trouxe numa reunião muito antiga o trato que a senhora avó dele tinha com uma empregada, que acho que tinha até sido escrava dela tempos atrás. E a conversa entre elas é que ele percebia nessa conversa uma conversa entre duas pessoas que não estão em igualdade, claro, porque uma era uma senhora da fazenda e a empregada não era uma serva. Mas que havia um respeito e uma ternura da avó dele para com a empregada e uma admiração quase que total da empregada para com a avó dele. Esse era o trato da sociedade orgânica, é esse. Tá certo? Então, nessa medida, e também com admiração, né, que o superior ele pode ter ao inferior nas qualidades que ele tem. Então, nisso aí a gente vê que a pirâmide do desprezo, na verdade, vira uma pirâmide de duas vias de admiração na sociedade orgânica. O que está em cima, o que está embaixo, admira o que está em cima pela sua superioridade, mas o que está em cima também, com a ternura e com todo o respeito, ele pode admirar traços que estão no que está de baixo. O senhor falou muito bem aí que no seguinte, a pessoa é capaz somente de admirar a outra se ela vê as qualidades da pessoa. Porque se ela começa a ver só os defeitos, é impossível ela admirar o senhor. Justamente. Então ela precisa procurar, era o que o Sr. Toplino fazia inclusive conosco. O Sr. Toplino, ele tratava cada um de nós vendo as qualidades e não vendo os defeitos, porque todos nós temos defeitos, todos, sem exceção. O Sr. Toplino procurava tratar cada um de nós vendo o tal da pessoa, vendo a qualidade da pessoa, e por isso ele estava constantemente admirando.
Então, quando nós tratamos uma pessoa, temos que tratar vendo nelas as qualidades, e não os defeitos. Exatamente Para poder isso. admirar. É justamente isso, né? Saber ver a figura de Deus nas menores coisas e dar glória a Deus, porque nelas ele quis se manifestar. Um fato que eu achei interessante foi na visita com a imagem que eu fiz com o seu primo essa semana. Povo muito simples, de condição financeira, mas que tinha assim, um amor a Deus, uma devoção a Nossa Senhora que era invejável até, né? Sem ser invejosa, mas é uma qualidade que era muito gritante assim neles e Quanto mais simples, admirável. E quanto mais simples, eles são mais abertos à admiração. É. Então, o superior pode admirar o inferior tanto que o próprio Deus admira a sua criação. No Gênesis, né, olhai os lírios do campo, nem tecem nem fiam. Deus Nosso Senhor admirando a própria criação dele. Então, se o ser por excelência, nosso Criador, pode admirar algo que está até no reino vegetal, por que nós não podemos também admirar os inferiores? Então, como eu falei, na pirâmide da admiração, a admiração que desce é simétrica a que sobe. Então, quebrando completamente essa ideia de pirâmide de desprezo, né? Então, aqui, a admiração é uma afinidade entre desiguais. O contrário é sutilmente o conceito da luta de classes. Que aí já vem a pirâmide do desprezo, né? Entre o admirador e o admirado. Eu só faço um favor, beleza. E por fim, nós assimilamos aquilo que nós admiramos. O Dr. Pini costumava dizer, isso o Sorel já me disse inúmeras vezes, que o primeiro passo para se adquirir uma virtude é admirar aquela virtude. Seja em alguém que está exercendo, ou seja, admirar a própria virtude em si. Então, por quê? Rezamos longe, passou Isso que eu perguntei, passou 40 minutos já. Por exemplo, algo que é infinitamente superior, alguém que exerce aquela virtude em grau extremo, apesar de trazermos a ideia de nós nos sentirmos pequenos, por nós não estarmos naquele nível ainda, também nos vem a ideia de que nós temos uma proporção com aquilo. Então, qual que é o estado de espírito que nós temos que ter? Algo daquilo pode entrar em mim, algo daquilo eu posso ser. É isso que tem que pensar admirando uma virtude, por exemplo. Em suma, admirando se discerne, discernindo se escolhe, escolhendo se aceita ou rejeita, e assim as coisas se definem. Por isso o que admiramos entra dentro de nós. E por fim, o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, inclui admirar a Deus sobre todas as coisas, pois o primeiro elemento do amor é a admiração. Hoje em dia, nunca esteve tão claro. O contraste entre o bem e o mal nunca ficou tão evidenciado. Nem em seus piores pesadelos o homem de ontem poderia imaginar o que é o cotidiano para o homem de hoje. A escolha é nossa, entre o bem, o errado, o errado, o mal e o feio, e o bom, o belo e o verdadeiro. Terminando com a promessa de Nossa Senhora de Fátima, por fim, meu Imaculado Coração triunfará. A vitória do bem, do belo e do verdadeiro.